Carisma, a atração ao alcance de todos. Os especialistas dizem que o dom de impressionar e influenciar pode ser desenvolvido por quase todas as pessoas. Meu nome é Geraldo Rigoni e estamos iniciando mais um Na Escola da Vida. O carisma é como o jazz, fácil de identificar, mas muito difícil de descrever. Ele se manifesta em qualquer reunião social. Certas pessoas têm sempre em torno delas um grupo de ouvintes. Quando a rodinha se desfaz e se forma mais tarde em um outro canto da sala, lá está a mesma pessoa com outra plateia energizada ao redor dela. Essa pessoa tem mais carisma que as outras. Nunca se falou tanto em carisma quanto agora, a aura magnética. Como a inteligência, o carisma foi distribuído de forma injusta pela natureza. Alguns têm de sobra, outros de nada. Ele aparece entre executivos, empresários, esportistas e com mais frequência entre políticos e artistas. Jorge Fernando, diretor de novelas da Rede Globo, sempre diz: coloque um ator carismático escondido no canto do palco e todos os olhares vão convergir para ele. Quando o alemão Max Weber capturou o fenômeno de transformação social carismática, no começo do século passado, esse movimento estava maturando para se tornar, para o bem e para o mal, uma das forças de transformação mais poderosas do século XX. Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, Roosevelt, Churchill, Gandhi fizeram história tendo como arma principal o carisma. Mao Tse-tung foi sua mais forte encarnação na Ásia. Todos eles conseguiram obter de seus seguidores um grau de obediência e admiração que só o carisma explica. Como se observa, as transformações motivadas pelo carisma não são necessariamente ruins nem boas. Isso depende do líder, mas todas têm a mesma base. São produzidas por multidões dispostas a quebrar as regras estabelecidas para seguir o seu líder, a quem elas atribuem qualidades e virtudes quase divinas. Não por outra razão, os três maiores líderes carismáticos da história são Jesus, Napoleão e Hitler. Carisma não deve ser confundido com formação, treinamento ou experiência. Também não é apenas simpatia, animação, sedução, magia, originalidade, charme ou atração física. Certamente não é beleza ou talento simplesmente. O que é então? É uma soma de tudo isso e de algumas dessas qualidades. Através desse conjunto, a pessoa emite uma imagem que fascina os demais, tornando-se sedutora, charmosa, iluminada, capaz de inspirar e de liderar também. O carisma em alto grau é magnético, hipnótico. Em grau menos elevado, faz de seu portador uma pessoa com que nos sentimos bem, relaxados, mais alegres, com vontade de conversar. Desde que Weber descobriu, classificou e explicou pela primeira vez o poder e os limites do que chamou de carisma político, no começo do século passado, nunca essa característica humana foi tão estudada quanto agora. Weber foi o primeiro a dizer que Jesus Cristo e Napoleão tiraram quase toda a sua força política do carisma. De certa forma, ele antecipou um dos mais poderosos, malignos fenômenos de carisma sociopolítico da história, a ascensão de Adolf Hitler. O triunfo popular do nazismo e a adesão fanática que recebeu das multidões bem educadas da Alemanha tem diversas causas, mas a principal foi o poder hipnótico exercido pela personalidade de Hitler sobre seus seguidores. Vocês vão concordar comigo que só um carismático poderia levar seres humanos pertencentes às suas tropas a marchar no estilo passo de ganso, talvez o movimento corporal mais ridículo que uma pessoa possa fazer. Por muito tempo, considerou-se o carisma como um dom, uma característica genética, quando não um sopro divino arremessado sobre um grupo de privilegiados. É inegável que muita gente vem ao mundo equipada de carisma. São personalidades magnéticas naturais.
Aos poucos, os estudiosos foram entendendo melhor as manifestações da personalidade carismática e chegaram a constatações surpreendentes. Descobriu-se que existem diversas janelas psicológicas pelas quais o carisma se manifesta, e que é possível obter desenvolvimento de traços carismáticos em pessoas que claramente nasceram sem esse dom. Um dos especialistas no tema é a americana Doi Lang, autora de Os Novos Segredos do Carisma, como descobrir e libertar seus poderes ocultos. O título sugere um livro de autoajuda, daqueles que acabam contribuindo apenas para o bolso do autor. Não é o caso. Lang está fazendo, pelo entendimento do fenômeno do carisma, o mesmo que Daniel Goleman fez pela inteligência emocional 7 anos atrás. Em ambos os casos, os autores deram a partida numa corrida para ajudar pessoas comuns a identificar, entre suas limitações e fraquezas, uma força adicional que possa auxiliá-las e se adequar aos mais diversos ambientes e ter uma vida pessoal e profissional mais gratificante. Não é pouca coisa no mundo em que a comunicação interpessoal, a imagem e o trabalho em grupo são cada vez mais decisivos. Goleman mostrou que existem diversos tipos de inteligência, e não apenas aquela tradicional, ligada ao raciocínio matemático e linguístico. Lang e outros estão provando que o carisma vem também em vários modelos, cores e sabores, e em pelo menos uma de suas formas está ao alcance da maioria das pessoas. Lang foi a primeira a mostrar de modo convincente que mesmo as pessoas mais apagadas podem aprender a libertar energias comunicantes dentro delas, afirma Tony Alessandra, que é pesquisador e autor de livros sobre o tema. A noção de que o carisma pode ser cultivado e desenvolvido pelas pessoas comuns é revolucionária. Para começo de conversa, ela desafia até a origem etimológica da palavra. As raízes do termo carisma ou charisma em latim remontam aos mitos da Grécia Antiga. Na mitologia grega, charis ou graça era uma das filhas do poderoso Zeus. As 3 graças mais conhecidas são Aglaia, que é brilho, Eufrosina, alegria, e Thalia, florescência. Carisma, portanto, sempre foi considerado um dom divino, uma qualidade especial de origem mágica que a pessoa traz ao mundo como uma característica tão pessoal e marcante quanto a cor dos seus olhos ou dos seus cabelos. Os movimentos religiosos chamados carismáticos são formados justamente por seguidores que acreditam na intercessão de uma força divina, o Espírito Santo. Qualquer pessoa com algum treino pode tornar-se mais magnética, confiante e provocar uma boa impressão nas demais. Isso é carisma, disse Doi Lang, que teve seu primeiro livro sobre o carisma publicado no Brasil recentemente. Em alguns casos, não preciso de mais de 6 horas de trabalho para despertar em alguém uma forma de carisma que lhe será muito útil, declara Reinaldo Polito, professor e escritor especializado no treinamento de empresários, executivos e políticos na arte de falar e se portar em público. Desde 1975, Polito treina anualmente mais de 1.000 alunos encaminhados por grandes empresas multinacionais, como Esso, Ford e Citibank. Uma primeira tarefa dos atuais estudiosos do carisma foi definir que emoções negativas podem bloqueá-lo. Foi uma caminhada difícil, diz Polito. Já Doi Lang lembra que partimos da constatação real de que tanto o Papa quanto Elvis Presley têm carisma. Se é assim, então essa força seria de tal forma misteriosa que não haveria explicação racional. A saída foi usar uma metodologia que permitisse identificar o fenômeno por suas partes internas e não mais por sua extraordinária expressão exterior. A americana Lang ouviu dezenas de milhares de pessoas para escrever seu livro. A todas perguntou em que momento se sentiram donas de algum carisma. Nenhum dos entrevistados respondeu nunca. Muitos disseram sentir-se carismáticos quando estiveram apaixonados ou quando obtiveram uma promoção inesperada na carreira. A imensa maioria se enxergou uma criança
com carisma. Essa constatação deu aos estudiosos a ideia de que muito do carisma dos bebês e das crianças pode estar ainda dormente em alguma zona de sombra da personalidade dos adultos. Embora tenha sido recebida com frieza pela psicologia mais tradicional, a ideia prosperou. Talvez porque não seja totalmente estranha aos estudiosos mais conservadores do comportamento humano. Em quase todos os grupos humanos é preciso que alguém cumpra, em determinado período, a função de líder carismático. Para funcionarem bem, as coletividades precisam dessa figura de líder sem defeitos. Alguém que possa ser cegamente obedecido e seguido. Aos demais, caberá o papel de seguidores imperfeitos, explica Maria Inês Assunção Fernandes, professora de Psicologia da Universidade de São Paulo. Tony Alessandra, autor de sucesso no ramo da autoajuda, ficou famoso nos Estados Unidos ao afirmar que existem chaves para libertar o carisma. Ele explica como encontrá-las num curso em que as pessoas aprendem a remover bloqueios emocionais e sociais para se expressar mais livremente, sem inibições paralisantes. Propõe-se a ensinar a importância do que chama de mensagens silenciosas, que nada mais são do que a impressão geral que as pessoas projetam nos outros antes mesmo de abrir a boca. Também enfatiza a necessidade de aprender a ouvir, uma qualidade que os grandes líderes parecem trazer do berço e aprimorar ao longo da vida. Tancredo Neves, o presidente morto em 1985, antes de tomar posse dizia que Deus lhe dera 2 ouvidos e uma boca, por uma razão simples: ouvir mais do que falar. Tancredo gostava de dizer que uma boa reunião era aquela da qual ele saía rouco de tanto ouvir. Nenhum desses métodos se propõe, obviamente, a criar oradores magnetizantes, como o primeiro-ministro inglês Churchill, ou personalidades que despertam admiração, como Madre Teresa de Calcutá, que morreu santificada em 1997. Esses métodos funcionam, mas não adianta esperar soluções muito rápidas. Nem são as únicas abordagens para despertar características carismáticas nas pessoas, diz Robert Wong, diretor regional para a América do Sul da Korn Ferry International, uma das maiores empresas mundiais de recolocação de profissionais no mercado. Wong lembra que não basta aprender a falar em público, é preciso ter o que dizer. Essa combinação, segundo Wong, é fundamental. Ela também pode condicionar ou estar condicionada a certas situações, ou seja, o carismático pode exercer seus poderes de persuasão apenas internamente no caso de uma empresa. Por exemplo, enquanto para o público mais amplo ele reserva uma imagem mais contida. Silvio Santos é um carismático típico, Antônio Hermílio de Moraes também, mas Pedro Moreira Salles, presidente do Unibanco, e o empresário Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, exercem seu carisma para um público seleto e internamente, com o objetivo de manter a coesão e a eficiência de suas empresas. Como ocorreu com a inteligência emocional, a ideia de que é possível desenvolver o carisma pode demorar a se firmar. Mas é um avanço. Ela dá esperança a muitas pessoas cuja inibição pode estar impedindo o completo desenvolvimento de seus potenciais. A americana Doi Lang, autora de Os Novos Segredos do Carisma, como descobrir e libertar seus poderes ocultos, e outros estudiosos classificam as personalidades carismáticas em 10 tipos. Em todos eles, o talento artístico puro e simples, a beleza física ou a capacidade intelectual não explicam totalmente o surgimento de uma pessoa carismática, embora essas características ajudem e sejam ajudadas por ela. Veja a seguir os 10 tipos de carisma. Magnético. Encontrado principalmente entre os artistas que, além de serem populares e formidáveis condutores de plateias, deixam a marca de sua passagem na paisagem cultural e se tornam referência para as futuras gerações. Exemplos: Charlie Chaplin,
Fred Astaire e Marlon Brando, além dos Beatles. Atemporal. Esse tipo parece ter sido sempre famoso, mesmo quando era desconhecido, e continua carismático até depois de morto, ou de ter abandonado a atividade com a qual encantou as pessoas. Exemplos: Pelé, Ayrton Senna, Princesa Diana e Coco Chanel. Instantâneo. É o carisma gerado pela posse de uma fortuna descomunal. São pessoas de personalidade apagada ou sem atrativos físicos, mas capazes de gerar enorme interesse sobre elas. Exemplos: o mega investidor americano George Soros, Bill Gates e Antônio Emílio de Moraes. Espiritual. As pessoas que possuem esse tipo de carisma parecem conhecer um atalho para os céus e poder falar diretamente com Deus, mesmo sendo líderes de uma única religião. São amadas e admiradas por seguidores de outros credos. Exemplos: Papa João Paulo II, Gandhi e Madre Teresa de Calcutá. Político. São os grandes condutores e transformadores das sociedades, para o bem ou para o mal. O sociólogo alemão Max Weber foi o primeiro a classificá-los no começo do século passado. Exemplos são Jesus Cristo, Napoleão e Adolf Hitler, são as matrizes do tipo. O inglês Churchill, os presidentes americanos Ronald Reagan e Bill Clinton e o brasileiro Juscelino Kubitschek fazem parte da tipologia. De estilo. Esse tipo de carisma acompanha os passos das top models que marcam época. Apresentadores de televisão cujo sucesso parece nunca acabar e artistas que sobrevivem a escândalos colossais. Exemplos: Gisele Bündchen, Woody Allen, Silvio Santos e Steven Spielberg. Depois da morte. Em geral, artistas incompreendidos em seu tempo e toda a galeria de santos e profetas cujos méritos só foram descobertos muito tempo depois de sua passagem pela Terra. Exemplo: o pintor holandês Van Gogh é a mais formidável encarnação do tipo. Mitológico. É o tipo de carisma que envolve personalidades misteriosas do passado, cuja vida foi pouco documentada e cujos dons foram sendo agigantados pelas gerações que a sucederam. Exemplos: exploradores e descobridores como Cristóvão Colombo e Marco Polo, sedutores históricos como Dom Juan e escritores místicos da linhagem de Nostradamus. Intelectual. São, em geral, autores pouco lidos, mas que todo mundo diz admirar e adora citar. Exemplos: Platão, Sócrates e Shakespeare. Intrínseco. Para Doileng, é o mais formidável e oculto dos tipos de carisma. É aquele que pode ser identificado e desenvolvido por qualquer pessoa. Ele independe de talento, fama, fortuna ou de alguma conquista profissional ou intelectual. Os exemplos são as pessoas cuja influência foi decisiva na vida de cada um. Um professor, um chefe, os pais, um tio distante, mas inesquecível. Você também pode aprender a ter carisma. Está superada a noção de que as pessoas ou nascem com carisma ou nunca vão tê-lo. Muitos autores sustentam que é possível qualquer um desenvolver traços de carisma suficientes para ter uma vida pessoal e profissional mais satisfatória. O desafio é mais complexo do que ensinar um tímido a falar em público com desenvoltura, mas os relatos de sucesso são animadores. Veja a seguir as principais sugestões feitas por psicólogos e estudiosos do comportamento humano. Mensagem silenciosa. O que é? É a primeira impressão que as pessoas causam aos estranhos antes mesmo de abrir a boca. Pode ser chamada de presença, aura, energia ou linguagem corporal. A mensagem silenciosa é emitida pela roupa, pelas expressões faciais e pelos gestos. Seu poder. Os ditados popular, segundo os quais imagem é quase tudo e não se tem uma segunda chance de causar a primeira impressão, refletem a realidade. Como aprimorá-la? O primeiro passo é ter um julgamento positivo sobre si mesmo. Quando isso ocorre, a pessoa tende a se vestir melhor, mover-se com mais harmonia e falar num tom agradável. Em geral, não se consegue melhorar a autoestima sem recorrer a terapias. Ajuda a adquirir pelo menos uma habilidade nova por ano, como trocar
um instrumento musical, fazer um curso de arte, história, geologia ou mergulho. Qualquer campo distante da sua área de trabalho. Falar com segurança. O que é? Significa transmitir aos ouvintes, desde uma roda de amigos até um auditório cheio, a ideia de que vale a pena ouvi-lo. Um grande orador, o inglês Churchill, dizia que cativar uma audiência com palavras é quase um milagre. 10 mil pessoas na plateia, 10 vezes mais viriam assistir a seu enforcamento. Seu poder. Quem consegue ser ouvido com prazer já atingiu metade de seus objetivos. Como falar melhor? Boa notícia. Os cursos de fala e postura funcionam. 80% dos alunos conseguem dominar a ansiedade e o medo do palco. Ouvir com atenção. O que é? O presidente americano John Kennedy afirmou que essa era sua maior qualidade. O brasileiro Tancredo Neves dizia que uma boa reunião era aquela da qual ele saía rouco de tanto ouvir. E o seu poder? Quem sabe ouvir faz os demais se sentir valorizados e importantes. Aumenta a sua própria credibilidade, atrai a confiança e a cooperação do grupo. Como ouvir melhor? Comece por nunca completar as frases de seus interlocutores, porque isso sugere que você já sabe que vão dizer algo previsível, sem importância. Para finalizar, deixo a seguinte frase: querer não é poder, mas saber querer é poder. Até a próxima.